Olá, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E hoje o tema da nossa live é um tema um pouco polêmico. Nós estamos querendo falar sobre a loucura coletiva, né? Tá todo mundo doido, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade, essa polarização horrorosa, essa coisa de te amo, te odeio, né? Essa coisa, tá todo mundo perdendo as estribeiras, a coisa tá complicada no sentido geral da sociedade, né? E para puxar esse tema junto conosco, né, nós convidamos a psiquiatra, né, nossa colega, a professora Jussane Cabral. Olá, professora, tudo bom? Ainda não entrou. Estamos aguardando a professora Jussane entrar, né, na nossa live, tá? Tido a preocupação na nossa atualidade, haja visto que, né, para além da epidemia da Covid-19, nós temos já na pauta da sociedade uma outra epidemia, né? Nós tínhamos, antes da epidemia da Covid-19, a tendência suicida, que estava batendo recordes, né? Uma enxurrada de casos de depressão. E agora, né, durante a epidemia, tendo que lidar com várias pessoas aí traumatizadas por causa das perdas recorrentes que elas estão tendo que viver, né? Então, nós estamos, infelizmente, nessa situação social muito triste, né? Muito pesada, né? E, professora Jussane, boa noite. Boa noite, Jorge. Estou aqui. Estou com você. Obrigado, obrigado pela sua presença, pela sua participação, professora Jussane Cabral, que é psiquiatra, é professora também aqui no Instituto Olhos da Almaçã, né? Faz parte da Clínica Social Jung Brasil, também dando supervisão, e atualmente assumiu a presidência da JB Brasília, né? Associação Jungiana do Brasil, na sucursal de Brasília. Né? Se é que esse nome sucursal é feio, né? Pra caramba, mas, né? A, o Distrital Brasília, né? Bem-vinda, professora, uma honra te receber aqui, né? Já participou com a gente de vários outros eventos, e eu queria a sua opinião, como médica psiquiatra, sobre essa coisa doida que a gente está vivendo, né? Brasil polarizado, mas ninguém fala coisa com coisa, o povo está surtando mesmo, é impressão minha. Ou eu que estou delirando por ser um profissional de saúde, eu ligo lá o noticiário e falo, meu Deus, eu que tô doido, o Gilmar Mendes, né, meteu o pé no pinico de verdade, né? Tá. Eu pensei, Jorge, da gente. Bom, primeiro, gente, a JB Distrito Federal é uma linguagem do Jorge, tá? O nome, né, do instituto que representa a JB, que está vinculado à JB no Distrito Federal, né? E que é a nossa representação em termos de formação no Centro-Oeste. É o Instituto Jungiano de Brasília, que a gente acabou de ter uma transição de diretoria, estamos tomando pé, né, de tudo que está acontecendo, como é que esse instituto se insere realmente dentro de uma comunidade, de uma comunidade, não somente comunidade de terapeutas, mas numa comunidade como um todo, para a formação de analistas e para divulgação e ampliação, né, do conhecimento a partir do que Jung deixou para a gente. Em relação a esse tema que você trouxe, É, eu acho que a partir da década de 90, se eu não me engano, que foi considerada a década do cérebro, né? A gente ou estava tentando se preparar, ou já estava amadurecendo para uma ideia que ela continua vigente, que a gente vai continuar tendo muitos desafios, que é um questionamento de que tanto que o nosso cérebro dá conta e é responsável ou é absoluto naquilo que a gente entende da nossa saúde psíquica, né? Tanto no que a gente entende emocional, cognição, né, afetos, tudo isso. Então, os estudos em neurociência deram um salto, né, a partir da década de 90,
a gente, né, da área médica desejou que esse salto se expandisse para a questão da psicofarmacologia, das pesquisas, né, de causas de doença, de tudo isso. Vínhamos numa empolgação a partir do advento dos antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina da década de 80, mas o ser humano é sempre mais potente e sempre mais complexo do que o que a gente, enquanto ciência ou qualquer outra coisa até então consiga alcançar, né? Então a pandemia encontrou a sociedade já num processo muito complexo, confuso e eu acho que distorcido em relação àquilo que a psicofarmacologia pode fazer com a nossa saúde mental mesmo, né? Então a gente já vem de um tempo tendo discussões amplas sobre se os antidepressivos são realmente eficazes para tratar a depressão, se eles são realmente eficazes para tratar a ansiedade, que tanto que os benzodiazepínicos são nocivos ou não são nocivos, que tanto que os critérios diagnósticos que a gente usa realmente representam um acesso àquilo que a gente poderia entender como patologias, né? Que tanto que os novos critérios diagnósticos e tudo mais está realmente identificando pessoas doentes ou está adoecendo pessoas em sofrimento esperado, saudável e que, na verdade, precisaria de outro tipo de modo de lidar com isso. Então, tudo isso fez com que a gente adentrasse na pandemia, eu creio, numa vulnerabilidade muito grande, né? Do ponto de vista emocional, psíquico e do ponto de vista de recursos cognitivos, né? E aí eu vou colocar um termo que a gente pode debater o que seria esse termo, de recursos maduros para lidar com situações reais de vida, né? E aí, coisas que você já tem trazido, né? Quer dizer, a pandemia, o problema da pandemia não é só o vírus, não é só não ter vacina, não é só. Não, o problema da pandemia é que ela escancarou uma patologia social, polarizações absurdas, em que a gente não sabe realmente o que está acontecendo ou quais são os geradores de sofrimento. E nessa E história das aí, polarizações, a gente tem uma coisa gravíssima, né? Que já vinha num processo, né? Que os eletrônicos, as mídias, tudo isso foi construindo, que é a questão da empatia, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de realmente as experiências subjetivas que estão acontecendo num período tão tenso, tão difícil e socialmente tão desafiador. Bom, vou até é muito aí, pode falar. interessante. É muito interessante, professora, porque é notório que a gente teve também dentro desse processo todo, que você está construindo de uma forma magnífica, todo um esfacelamento de muitos valores fundantes da sociedade, né? A gente vê aí, inclusive, esse discurso, né, de revisão de família, de trabalho, né, as nossas bases sociais, né, que acho que nos dão muita estrutura. E, de repente, o que é perceptível é que o ser humano pós-moderno ele não tem as muletas que a gente segurava para poder falar, tô legal na sociedade, tô amparado, tô inserido, praticamente hoje não existem mais, né, professora? E eu vejo que isso virou um curto-circuito pela nossa persona, né? Eu me agarro em quê agora? Você É, acha que isso pode eu colaborar acho também para todo interessante. esse processo? Eu acho interessante o que você está trazendo, Jorge, e vem aqui para mim que é assim, é, nós somos atravessados, né, de novo pela fantasia da autonomia da cognição humana, né? Quer dizer, a gente ainda tem uma ilusão de que aquilo que a gente entende, né, ou que a gente explica, é suficiente para fazer
modificações no sentido das relações, ou é suficiente para fazer com que haja um rearranjo coletivo para dar conta de transformações que são muito intensas, né? E aí, nesse ponto, o que me vem é assim, hoje mesmo eu estava discutindo com os residentes e estava falando para eles, né? Que uma coisa que a medicina tem bastante dificuldade é de diagnosticar aquilo que não pode tratar, né? Então, a gente também, talvez, do ponto de vista de humanidade, a gente começou a achar que porque a gente conseguia dar nome para uma determinada questão, ela estava resolvida, ou ela estava entendida, ou ela estava, uma palavrinha, né, difícil, ela estava integrada. Então, quando você está falando de Uhum. valores, uma coisa, eu discuti um tema legalmente, né? E aí vou entrar num termo bem delicado, né? Quer dizer, uma coisa, por exemplo, é existir uma previsão legal para união estável, por exemplo, né? Uhum. Outra coisa é duas pessoas se comprometerem com uma relação de casal, né? Então, a lei resolveu uma questão, sim, necessária, né? É necessário que se tenha a possibilidade de se constituir união estável, que as pessoas não tenham que necessariamente se casar num rito religioso, que não precise ter, né? Quer dizer, todo esse arcabouço social, né, que a gente entende que seria uma cerimônia de casamento. Do ponto de vista legal, isso é necessário que exista união estável. Do ponto de vista emocional, é preciso que haja a possibilidade de casamentos, né? Esse não é o tema, mas é só para trazer uma questão. O casamento, do ponto de vista de contrato emocional, ele não se resolve no cartório, né? Ele não se resolve numa festa para todo mundo. Ele não se resolve assim. Então, o que eu acho que hoje, em plena pandemia, a gente está esvaziado de sentido porque a gente tem palavras, mas a gente não tem significado, E né? aí a gente poderia entrar, professora, nessa condição de falência dos rituais também, né? Ah, com Que certeza, com é uma certeza. crise do simbólico muito grande, né? Que é uma condição, né? Porque não é simplesmente usar a aliança, mas é usar a aliança na alma, né? Não Uhum. é só a cerimônia do casamento, mas é se sentir-se casado, né? A É todo um praticidade, esvaziamento. né? A praticidade que ela poderia é, servir para. Bom, eu invisto menos energia num contexto ritualístico que não faz sentido para mim, mas eu pego essa energia e invisto na busca de um contexto ritualístico e em acordos interrelacionais que fazem sentido para mim, né? E aí o que acontece é que não existe provavelmente nenhum tipo de aliança profunda entre humanos que não precise passar por questões, né, que o Jung fala bem, né, e é mal interpretado muitas vezes, que são as questões do sacrifício. Uhum. E eu vou forçar um pouco a barra aqui, porque uma das coisas que eu pensei, né, quando você me chamou e quando eu vi a sua chamada, né, foi que quem está dizendo sobre os lutos que nós estamos vivendo, né? E quem está parando realmente para pensar? Essa semana eu fui fazer um contato com uma irmã de uma paciente que está internada para indicar uma intervenção terapêutica que a gente até conseguiu bem numa parceria e tudo. E aí eu comecei a falar com ela, eu falei, olha, como é que você tá, não sei o que e tal, né, com essa questão da pandemia e tudo. E aí ela falou, olha, tá muito difícil, porque
A minha sogra morreu de Covid há 3 dias, né? E aí, assim, eu sou uma profissional que eu me considero até, né, bem treinada, mas na hora, quando você fala assim, nossa, então quer dizer que o motivo que me fez ligar para ela agora nem parece importante, né? Quer dizer, eu tô tendo contato com uma pessoa que está dentro do luto, acabou de falecer, né? E faleceu de Covid, faleceu porque não teve acesso a uma UTI, faleceu num contexto em que a família inteira adoeceu. Essa paciente estava assim, ainda com um leve cansaço respiratório, sem nenhum risco. Essa irmã, que a princípio não era paciente, mas era uma irmã de uma paciente. E eu fico pensando que tanto que nesse momento que a gente precisa tanto de escutas, que a gente precisa tanto de alguém que possa ouvir uma história, olha como é que foi, como é que aconteceu, como é que você tá, como é que você está lidando com as crianças, como é que a gente talvez não tenha, não esteja dando espaço para isso. O que que a gente está dizendo? Ah, essa pandemia tem que acabar. Quer dizer, a gente está investindo a nossa energia em alguma coisa que, de certa forma, não, e com certeza, não depende do indivíduo, né? Sim, Quer dizer, eu posso fazer mil coisas para eu não ser contaminada, para minha família não me contaminar, para eu não contaminar ninguém, mas eu não posso fazer a pandemia acabar. Mas enquanto a pandemia existe, o que que eu posso fazer? E eu não sei, eu exato. acho que a gente precisa poder falar disso. Sim. E é interessante, professora, que até uma das aulas aqui para trás que eu estava dando sobre as psicoses, né? A minha impressão é que a gente vive um movimento a priori na sociedade, pegando a questão dos tipos psicológicos, né? Uma extroversão mais isolada, onde todo mundo era extrovertido, mas não tinha essa coisa do estamos juntos, mas ó, eu tô aqui no meu celular, né? Sabe, essa coisa meio, né? E agora a gente está aí numa introversão forçada mesmo, com saudade da extroversão que eu vivia, mas não tinha, né? Então é um cenário É, até meio paradoxal, meio então, estrambólico, né? Mas que eu vejo que dentro disso entra bem a temática do que você falou da problemática da percepção com relação à empatia também, né? Porque eu vi porque muito assim, isso nos Jorge, últimos anos, né? o Sim, modelo de extroversão que a gente tem vivido nos últimos anos, e aí eu não sei como era antes, né? Então eu vou me pegar um pouco por isso. Ele é um modelo onde não é uma extroversão relacional, né? Por quê? sim. Porque a gente precisa sair de casa e a gente precisa sair de si para a gente consumir, né? Para Uhum. a gente consumir Ostentar. coisas, para a gente consumir pessoas, para a gente consumir a nossa própria imagem, né? Porque a gente consome a nossa própria imagem, né? Então, quando você tira essa possibilidade de as pessoas se distraírem de si, elas encontram o deserto, né? Mas não é um deserto que a gente encontra, por exemplo, quando a gente entra no processo terapêutico comprometido. Não é o deserto que um analista encontra lá no meio do caminho da formação de analista, né? Não é um deserto que a gente encontra porque realmente em algum momento da vida a vida te dá uma rasteira, te coloca dentro de um furacão e de repente você cai num lugar que você nunca esteve antes. É um deserto coletivo, né? Uhum. Em vez de eu dizer para o outro, nossa, eu tô me estranhando, ou, nossa, eu descobri que eu não sabia o que tinha dentro da minha casa. Nossa, eu descobri que eu não tinha espaço dentro da minha casa. Então, quer dizer, não é um questionamento no sentido assim, agora eu vou olhar para o que está disponível.
é uma insistência numa fantasia de que algo atrapalhou a minha vida e eu preciso que isso termine porque eu quero voltar para aquela vida. Eu quero voltar E para uma pra, vida onde eu sim, não me encontro. eu chamo isso de crise de falta de vida, né, professora? Crise da alma, né? Porque eu acho que até a consequência do que nós vemos observando na sociedade, dessa epidemia de casos de tendência suicida, né? Vem porque as pessoas já não estavam vivas, elas não estão vivendo, né? Ou seja, você habita uma casa, mas você não mora, né? Aliás, você está numa casa, mas você não habita ela, né? Você tinha um trabalho, mas até hoje você não parou para sentir esse trabalho de verdade, né? Uma coisa É, meio e eu não sou eu, né? isso é interessante, né, Jorge? Porque mesmo dentro dessas casas, onde as pessoas às vezes estão conseguindo ficar, elas estão muito ocupadas, Sim. entende? Eu tenho três Então tinha filhos uma casa e não tinha um adolescentes. habitar, né? É, eu tenho três filhos adolescentes. E às vezes eu olho para eles, eles têm lá seus momentos de nada, né? Só que hoje eles têm um momento de nada com o telefone. Eu fui uma adolescente que eu tinha um momento de nada, nada, mas nada mesmo, assim, era olhar para o céu e ficar aquela história de brincar com as nuvens, né? Se a nuvem fazer forma na nuvem. Então, assim, é como se o mundo de repente tivesse, o universo tivesse dito assim, ó, reseta, reseta que deu ruim. Vamos começar de novo. Onde é que a gente começa? A gente começa em casa, né? A criança tem o primeiro universo que é a casa dela. Ela tem o pai, a mãe, ou não tem o pai, ou não tem a mãe, mas o universo da criança é a casa dela. Essa casa pode ser ruim, pode ser boa, pode ser o que for, mas é a casa dela. Depois ele vai ampliando esse universo. Então a gente é como se a gente tivesse esquecido totalmente o conceito de casa e a gente Uhum. fôssemos todos cidadãos do mundo, muitas vezes sem ter acesso real ao mundo. E aí o universo, né, a alma mundi, vamos dizer, falou: não, tá dando tudo ruim, volta para dentro de casa. Voltar para dentro de casa é metaforicamente, inevitavelmente, voltar para dentro de si. Agora, quem sou eu se eu não tenho nenhum tipo de intimidade comigo? Como é que eu fico comigo, né? E as casas que têm mais recursos são casas onde existem mil mundos, né? Cada um no seu quarto tem tudo que precisa, tem um frigobar, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. E as casas que têm menos condição, né, socioeconômica, elas escancaram questões também que vulnerabilizam demais. Então, quer dizer, quando eu volto para dentro da minha casa, eu encontro alguém? Eu acho que essa é uma questão. Quando você traz a ideia, né, do risco de suicídio e tudo. Se a gente pensar, né, na qualidade dos lares que a pós-modernidade trouxe, e se a gente pensar que uma das questões que aumenta significativamente o risco de suicídio, eu falei uma, mas eu acho que eu vou citar algumas, a ideia de não pertencimento, a ideia de não se nominar enquanto pessoa, a ideia de que uma vez que ninguém me olha, eu não existo, né? E aí sendo trazendo uma ideia lá do Winnicott, né? Que a gente começa a existir a partir do olhar da mãe para aquilo que não existe ainda, que é a barriga, né? Quer dizer, a mãe começa a olhar para a barriga e a criança começa a existir do ponto de vista psíquico. E aí eu penso, quem está olhando para quem? Quando eu não tenho mais quando ficar fora de casa o tempo todo, eu que moro sozinho, vou encontrar quem? Se eu não Na tenho verdade, mais, se eu não professora, estou produzindo, se eu não estou produzindo informações a respeito da minha vida, como que eu vou falar de mim? Pode falar, muito Jorge. bom, professora.
Eu acho interessante dentro disso, porque a gente percebe que, muito embora até na atualidade se tenha isso generalizado, um discurso, por exemplo, família, amizade, fraternidade, na prática a gente está vivendo uma solidão coletiva, né? É, Onde, e onde os aí você entra diálogos num estão e tema. a escuta está rompida, né? Essa coisa do prestar atenção no outro, quem que é o outro, quem que sou eu, né? Como é que a gente pode trocar? E aí você entra num tema que eu acho que a gente volta, né, lá para o começo, quando eu falei da ideia da medicação e dos critérios, né, que podem resolver uma angústia de sentido na relação que, se eu tenho um sofrimento e ele não tem nome, ele não é um sofrimento. Só que o que a modernidade trouxe, a pós-modernidade, o acesso à psiquiatria, a possibilidade dos antidepressivos realmente tratarem depressões reativas. Bom, se eu estou no sofrimento, ele tem um nome de um diagnóstico psiquiátrico. E aí também não sou eu que preciso investigar esse sofrimento, significar esse sofrimento, buscar alguém que diga, olha, é, tá certo você tá sofrendo. Não, eu vou buscar alguém que diga, ah, então isso não é sofrimento, isso é depressão. Isso não é angústia, isso Uhum. é ansiedade. E aí, se eu começo a acreditar muito seriamente nesse tipo de coisa, para os sofrimentos vitais, o remédio ele pode até fazer alguma coisa, mas ele não vai mudar a realidade. E ele não vai reconstruir os diálogos necessários para você existir Não. enquanto pessoa, né? Ele não vai nem reconstruir os diálogos com o outro, quer dizer, eu posso ter uma necessidade de ter uma busca em que eu encontre um outro que fale comigo, entendeu? Eu tenho amigos que Uhum. falam comigo. E eu tenho amigos, inclusive, que ficam em silêncio comigo, porque eu acho essa máxima da realidade, da amizade. É o amigo que fica em silêncio junto com você. Eu não dou conta, não, viu? Mas você já Mas é descobriu que ótimo. eu fico em silêncio, não é, Jorge? Eu já, Então, tranquilo, né? de E você boa. fala e eu fico calada, e tá tudo certo, a gente tá se comunicando de alguma forma, assim. Mas é isso que eu falo, né? Quer dizer, esse tipo de intimidade, ele pode estar sendo adulterado pelas nossas verdades modernas, Sim, sim. E entende? até discursos de que eu vejo que também distorcem muitas identidades, né? Que é essa coisa da gente, essa quantidade de ismos que não querem dizer muita coisa para cada um de nós, né? Ó, alguém escreveu aqui, olha, isso deixa a gente desnorteado, mas entendo quando o doutor diz sobre habitar nossa casa. Gostaria de ouvir o que começou a falar. Eu acho que é com você, Jorge. Comigo, estamos aqui num bate-papo com a professora Jussane Cabral, né? Mas eu acho interessante essa questão, né, Jussane, de pessoas que quantos anos, eu tive mais de uma dúzia de pacientes que desde que começou a pandemia falou, cara, resolvi arrumar o armário da minha sala. Uhum. Né? E aí eu comecei a jogar tralhas que eu tinha dentro do armário, que eu estava juntando tinha 20 anos, mas eu nunca tive tempo de, sabe? Aí você fala, poxa, mas você mora na casa há 20 anos, você não teve um tempo para poder arrumar a sua casa, né? E detalhe, E só eu te chamando a ficaria, atenção, e eu fi- sem querer ser antiético, eu não escutei isso de um ou de outro paciente. Eu escutei umas 12, 14 pessoas falando a mesma coisa. é, e Ah, eu, eu estava sem ter o que fazer, foi arrumar o quintal de casa. Ah, o outro falando. Minha casa estava precisando pintar, eu pintei o quarto, né? Ou seja, as pessoas finalmente tomando conta do que era delas e que elas não estavam fazendo. e eu Aí fico você fala, pensando na riqueza dessa possibilidade de olhar essa imagem, sim, né? Porque pensa só, quanto tempo foi necessário para que essa pessoa abrisse a porta do armário,
e pensasse, nossa, tem alguma coisa aqui que é meu, sabe? Aham. Tem alguma coisa aqui que é meu e que eu preciso me ocupar com essa coisa. E é muito engraçado, porque se a gente pensa que eu preciso me ocupar com essa coisa para não enlouquecer, vou dizer, gente, precisamos nos ocupar com o que tem dentro da gente, enquanto psique, Sim. enquanto riqueza humana, enquanto bagunça, enquanto sujeira, enquanto excessos, enquanto lixo que não foi jogado fora, para a gente não enlouquecer. Eu posso me arriscar a dizer que grande parte dos enlouquecimentos, e eu não estou dizendo que são todos, tem a ver com o fato de que a gente está tendo uma chance de fazer faxina na nossa casa e a gente está preferindo esperar a hora que a gente não vai mais precisar olhar para o lixo. E a gente vai Uhum. deixar o lixo lá. A gente ignora a nossa própria sombra, né, professora? E isso é fatal, isso arrebenta com qualquer um, né? E eu penso isso, né? Assim, eu queria muito me sentir confortável para interpretar, né? Porque eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, ampliando, mas também interpretando o impacto da forma que a gente organizou, ou arranjou, ou conseguiu estruturar a nossa vida financeira, por exemplo, né? Porque eu acho muito delicado, que pode parecer que a gente está mexendo numa vulnerabilidade muito grande. Mas mesmo quando eu olho assim, e eu tenho um tipo de recurso que ele fica muito difícil de ser alcançado, se acontece um movimento como esse, seja porque eu não consigo trabalhar, seja porque eu fui demitido, seja porque, bom, independente do motivo. Eu também fico pensando, né? É, a gente investe um recurso energético, intelectual, emocional absurdo naquilo que é um trabalho e que gera um recurso financeiro, e a gente, às vezes, quando se vê, aquilo não pertence a gente de nenhuma forma, Uhum. né? Eu não me vejo naquilo, eu não consigo interferir na sustentabilidade disso de nenhuma forma. Um outro ponto que eu acho muito delicado e que não cabe a gente entrar em detalhe, porque a gente teria que estar estudando mais isso para fazer isso, as questões, né, das histórias de violência doméstica, né, de Uhum. separações conjugais, né, tudo isso. Quer dizer, gente, essa dinâmica provavelmente ela já existia, Sim, sim, sim. né? E Muito que bom, tipo de professora. recurso, desses recursos evasivos, eram usados para sustentar aquilo a ponto daquilo não se tornar insuportável? É interessante, professora, pegando esse gancho que você trouxe, que a pandemia, eu tenho analisado ela desde o começo, nas primeiras lives ano passado, quando a gente fez, a gente já estava falando disso, né? A impressão é que ela virou um amplificador de emoções, né? Então, de repente, se você estava triste, veio pandemia, você ficou duas vezes mais triste, né? Casamento não estava legal, com pandemia ele piorou, né? Então, né, o trabalho não estava bom, né? Pandemia piorou. Então, a impressão que fala é que acentuou muitas coisas para o bem e para o mal, né? Também tem muita gente aí, né? Não vou falar realizada, mas também se encontrando, dando, arrumando a casa, se arrumando, conseguindo sobreviver do jeito que está, sabe? Mas você percebe que inteiro, né? É muito interessante esse cenário de o tanto que a pressão que veio pela pandemia amplificou as emoções, né? E é isso, esse é um ponto, né, que eu acho que vale a gente pensar, né? Será que quando se pensam soluções extremas diante de todo o desarranjo que a gente está vivendo, teria um outro ponto de virada aí? Porque de alguma forma a solução extrema, ela também está falando
de uma recusa de compreender que não vai ser do jeito que a gente quer, né? Não vai ser do jeito que a gente acha que seria mais fácil. Não vai ser. Mas eu vou, Isso acabou, professora, né? Desde o dia 11 de março de 2020, né? Aqui em Brasília foi o primeiro lockdown. Isso acabou, entendeu? Então, assim, acabou os nossos modos de nos distrair do que é a nossa vida. E a nossa vida começa na nossa casa. Então, eu fico pensando se a gente está entendendo que parte da solução, que se é que existe, é a gente fotografar o momento presente e ficar transitando dentro dele. É como se a gente tivesse uma capacidade assim de congelar o momento presente e a gente começasse a transitar dentro dele. Paro a minha vida hoje e começo a andar por ela. Começo a me olhar nos lugares. Começo a me olhar nas situações. Começo a ver as minhas indignações. Começo a ver a minha solidão. Será que à medida que eu faço isso, eu realmente acho que é só voltar para ter a vida que eu tinha antes? E eu falo isso tranquilamente, porque eu sou uma pessoa que faz muita reflexão e tenho feito muitas, né? Então, é interessante, professora, que a gente fala de um retorno à vida de antes, como se a vida de antes fosse a coisa também mais maravilhosa do planeta Terra, né? Sabe? É um saudosismo de algo que a gente não foi, fantástico também, que é muito ilusório, não? muito ilusório, muito ilusório. Então, o Jung, ele fala, e eu acho que eu nem vou saber dizer, né, se tem algum texto específico, mas eu encontrei essa frase dele quando eu estava escrevendo a minha monografia, numa das biografias escritas sobre ele, né? E ele fala da solidão, né, do processo de autoconhecimento, do processo de amplificação da consciência. E ele diz assim: é, é necessário suportar para que você possa passar por isso, né? Então, eu acredito que a gente está coletivamente num momento assim, sabe? Onde os nossos recursos acessíveis ou facilmente acessíveis ou costumeiramente acessíveis se tornaram inacessíveis e eu experimento uma solidão de mim, uma solidão de sentido, uma solidão do hambúrguer que eu ia toda sexta-feira, maravilhoso, e já conheci o garçom. Então, assim, é uma angústia que tem a ver com uma solidão que eu nem sei nominar assim, porque eu tenho muito medo de nominar solidão na minha vida. E eu tô falando eu, gente, assim, eu até sou uma pessoa que lida bem, preciso das minhas situações de solidão. Mas eu tô falando como indivíduo, né? Será que as pessoas são Uhum. agora 23 pessoas nos assistindo? Será que essas pessoas conseguem identificar um momento de solidão e conseguem, de Uhum. alguma forma, ficar com isso antes de simplesmente querer que isso seja outra coisa? É bem interessante isso, né, professora? Até porque dentro dessa visão que eu trouxe anteriormente de uma cultura extrovertida, a gente não quer ficar sozinho nem a pau, né? Ninguém nunca está sozinho, Jorge. Pois pois é, mas isso é o tema, né, A do gente tem processo de uma a extroversão. gente, a gente tem a Uhum. gente, o que a gente acha que a gente é, o que os outros acham que a gente é, o que a gente não sabe da gente, o que a gente é quando Aham.
É uma Exato, né? galera. E aí eu penso o seguinte: isso que a gente está chamando de solidão é um momento que essa galera fica toda junta, sem ninguém para a gente projetar, né? É interessantíssimo isso, né? Ó, eu me incomodava com um colega, eu tô contando lorota, tá, gente? Eu não tô dando exemplo de ninguém especificamente, não. Eu me incomodava com um colega que ele passava o dia inteiro, fazia um documento e ia tomar café. Aí ficava lá tomando café, né? Eu não ia tomar café, mas eu ficava aqui na minha mesa enrolando o documento, com a desculpa de que eu estava enrolando o documento porque o outro fulaninho tomava café. Mas agora eu estou na minha casa. Eu, o meu computador, os meus documentos, o café ali disponível, e o fulaninho não está mais aqui. Eu não sei o que que ele está fazendo. Como é que eu lido com o meu computador e os meus documentos que eu tenho para fazer? A impressão que eu tenho, professor, é que a gente, no meio da pandemia, estava todo mundo na frente do espelho de olho fechado, e de repente a pandemia fez todo mundo ter que abrir o olho e olhar quem está na frente, né, do espelho. Toma consciência, abre teu olho, olha quem você é, né? Alguém colocou aqui assim, ó, mas me cobram atenção. Sim, as pessoas que moram com a gente, talvez tem muito tempo que a gente não olhe para elas. Porque se a gente não olha para a gente, fica difícil a gente olhar honestamente para qualquer outra pessoa. E olhar, gente, olhar no sentido, bom, vou dizer o unicotiano, eu nunca estudei tanto Winnicott, né? Mas olhar no sentido de reconhecer esse outro. Não Uhum, olhar no sentido para ver se a roupa tá suja, se. E eu tô falando isso, eu já disse aqui que eu tenho 3 adolescentes, eu ando olhando bem a bagunça deles, tá? Assim, não tem ninguém perfeito aqui não, tá todo mundo no mundo sendo gente. Mas o que eu tô trazendo aqui é isso, né? Olhar despretensiosamente, olhar para ver o que que aconteceu nesse um ano? O que que aconteceu com a nossa casa? O que que aconteceu com os nossos armários bagunçados? A gente criou uma rotina sustentável? Ou a gente só foi empurrando o tempo até que a pandemia acabe? O que que a gente fez como oportunidade coletiva, né? Então, assim, eu não sei, eu fico pensando que a gente tem que ouvir mais música clássica, não né? precisa ver rock não, professor? Pois é, você se concentra com rock, né? Eu realmente me Opa, concentro adoro com blues, o som né? ambiente, sabe? A gente Aham, precisa colocar alguma coisa nesse ambiente que dê essa sensação de que ele está habitado de alma. sim, essência, né? Que horas são, por gentileza, professora? Ai, eu sou muito ruim nisso. Gente, alguém manda aí pra gente que horas são? Eu nunca consigo saber quanto tempo a gente já gastou nesse Instagram. Uhum. Alguém já deu uma dica aqui de música e riu. Eu não sei se a pessoa está ouvindo esse tipo de música. Por exemplo, aqui em Uhum. casa, a gente foi se acostumando com a ideia do incenso. 21h15, Jorge. A gente tem uns Maravilha, 15 gente. Uns 15 minutinhos. minutos. Sim. A gente foi se acostumando com a ideia do incenso, né? No começo ele era muito incômodo, só eu e a minha cachorra gostávamos do incenso. Então, depois ele foi ficando um pouco mais presente. Eu estou falando do incenso porque o incenso tem essa aura do coletivo, né? De entrar nos lugares, de invadir, de entrar sem a gente saber muito bem qual é o cheiro, né? É, e, e tem várias coisas que estão acontecendo assim dentro das nossas casas, né? Tem várias coisas que Uhum. estão permeando o nosso modo de vida, que provavelmente elas estavam lá, só que a gente saía.
Começava a incomodar e a gente saía. Então, quando eu falo hoje da história do incenso, ele é, ele é compartilhado e ele é escolhido coletivamente, né? Então, não é assim, o incenso que eu gosto passou a ser tolerado por todo mundo. Não, o incenso passou a ser investigado por todo mundo, né? Assim, ele Ou passou seja, a ser, é uma questão do coletivo sim, perante o individual de todos, né? Uma troca, né? Que acho que sim, é a acepção até da palavra família, né? Porque a família não é uhum, eu mando, vocês obedecem, né? sim. Uhum. Então eu É, acho que se a gente pode falar de alguma coisa, né, Jorge, que não é só do desespero que a gente está vivendo, e é fato, né? É uma angústia que às vezes eu acho que não tem nem onde colocar, né? Mas eu acho que se a gente voltar para nossa casa, se a gente voltar para construir algum espaço de silêncio e de encontro, a gente pode encontrar um lugarzinho que sustente a travessia, uhum. É né? aquilo que Jung fez com o livro vermelho e os livros negros também, né? Que hoje a gente está vendo. Inclusive, é muito interessante a gente pensar aqui no período até entre guerras, né? E ele sendo uma alma sensível, tanto que ele questionou, inclusive, o movimento do mundo naquele período, né? E E eu acho, totalmente imerso, né? Dentro disso, de um fazer criativo, né? De se olhar, é, de se perceber. e fico pensando, Jorge, né? A gente distorceu a palavra criatividade, eu acho, tá? A Uhum. criatividade hoje, ela está muito identificada com uma certa ideia de produtividade, Sim, sim. né? Então, isso também talvez seja uma questão que eu queria colocar, que a gente arrumar o armário não é para a gente falar, arrumei o armário, mudei não sei o quê, fiz não sei o quê. Isso é o que a gente já fazia, né? Uhum. Arrumar o armário no sentido assim, ir com o armário até onde naquele dia é tranquilo, amanhã você continua, ou daqui uma semana, e observar, né? O que acontece comigo quando eu posso arrumar o meu armário? Que acontece comigo quando eu vejo que ele está ali me esperando tem muito tempo? Que acontece comigo quando, em vez de eu lavar a louça, eu deito no sofá com meu filho? Né? Considerando que a louça, gente, vai ficar, a louça não vai sair correndo, a louça não vai mudar de lugar. A Então, já louça que é a eu não tenho, maldição de si. A é, louça é a maldição de Sísifo, né? Ela é eterna. então, eu acho que a gente pode criar espaços-tempo. Eu tenho gostado muito dessa combinação. É, que quando eu coloco essas duas palavras juntos, me dá uma ilusão de Doutor Estranho, né? Como se eu pudesse parar o tempo e ficar nesse espaço dentro do tempo. Então, se a gente criar esses espaços-tempo e observar, olhar quem está perto da gente, olhar o que nos incomoda, olhar aquilo que pode nos arrebatar desse momento, porque é uma obrigação, porque é um incômodo, porque é uma coisa que tem para fazer, sabe? Isso, gente, não é preguiça, tá? Aprender a fotografar a nossa vida para que a gente não passe por ela só sendo atropelado e atropelando, isso é nutrição para a alma. Eu lembro uns Muito anos bom, atrás que eu professora. fui no MASP e eu fui numa tarde, eu tinha ido para São Paulo para um congresso e cheguei mais cedo e fiquei perto ali, fui no MASP. E eu tive a sorte de ser um dia que estava tendo uma visita de criancinhas no museu. E aí eu me lembro que eu peguei carona com essas criancinhas e sentei num banco e fiquei vendo a instrutora explicar sobre algumas obras. E coincidentemente eram umas obras que eram pintadas pré-fotografia, né? E ela ficou assim, ela passou por um corredor, né? Assim, uma sequência de quadros.
E ela foi dizendo o que que foi acontecendo com a pintura à medida que a fotografia foi chegando, né? E isso ficou uma imagem muito forte, né? Porque o que que acontece com a nossa vida enquanto pintura? Quer dizer, enquanto a pintura ela era soberana, a pintura que dizia, fotografava as pessoas, a pintura que fazia tudo. Mas a pintura, ela não deixou de ser pintura quando veio a fotografia. Ela foi uma pintura que se tornou outra coisa. E eu me lembro, foi muito forte, porque aí tinha os quadros, né, da época que não tinha fotografia. E aí, quando veio a história da fotografia, tinha um quadro que era de uma floresta com um rio, e aí teve que se fazer uma técnica como se mostrasse que tivesse chovendo ou ventando e o rio tivesse com uma água em movimento. Bom, a partir daí, gente, eu parei de acompanhar as criancinhas porque eu fiquei lá com esse quadro, né? Então, como é que a nossa vida, fotografia, pode se tornar uma fotografia que traz movimento, que diz que alguma coisa está acontecendo ali? Então, eu acho que a gente já deve meio estar caminhando para o final, e eu queria trazer isso, Exato. né? Assim, como que em plena pandemia, que tudo não está acontecendo, que as coisas mudaram, que as coisas pararam, a gente pode olhar para dentro da gente, para dentro da nossa vida íntima e começar a perceber o movimento disso, né? Muito bom, professora Jussane. A gente está entrando nos minutinhos finais, né, professora Jussane Cabral, né, atualmente psiquiatra, né, presidente do Instituto Jungiano de Brasília. E queria suas palavras finais, professora, que nosso tempo está chegando ao fim. Bom, eu acho que eu fico com essa imagem, né? Vocês me levaram de volta lá para o MASP, para um quadro onde o quadro estático mostra o movimento. Então, vamos tentar que a nossa vida aparentemente estática encontre movimento almado, né? Encontre um movimento vivo, porque todos nós que estamos assistindo essa live, que estamos por aqui, estamos vivos, né? Por mais que a morte seja uma realidade, a gente precisa honrar cada uma delas, né? A gente precisa dar lugar para os nossos lutos. Tudo isso também nos diz que a gente está vivo. E não, a gente não precisa estar feliz, saltitante, não. A gente precisa lembrar que na nossa vida tem movimento, né? Que lavar os nossos pratos sejam isso, né? Seja a gente encontrar movimento na nossa vida. E Muito bom. agradecer, Jorge, porque assim, hoje realmente eu estou agradecida de ter podido fazer esse contato com essa reflexão, né? E com essa condição mesmo, né, que a gente está vivendo, de uma forma que a gente humanize uma experiência tão intensa, né? E arrebatadora em diversos sentidos. Então, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Eu estou nutrida com a nossa live. Muito bom. Eu acho que também o pessoal deve ter gostado, né? E é isso aí, gente. Nós estamos falando de identidade, de alma, de dar sentido para as coisas, né? A individuação é isso, né? Essa busca, essa força, né? E que bom que a gente está podendo pensar dentro disso. Encontrar um oásis no meio do deserto de vez em quando ajuda, né, professora? Oh, Muito bom. chazinho quente, gente, que eu fiz aqui antes de vir, tá? Porque para esses tempos, né, às vezes tão secos e frios, a gente precisa de chazinho quente. E É chazinho muito quente bom. tem de vários jeitos. Tem beijinho, tem abraço, tem comidinha, tem um monte de coisa que a gente pode fazer dentro de casa e aquecer os nossos corações. Então, é isso, Com, Jorge. Um beijo para você. com certeza. Nós que agradecemos, professora Jussiane Cabral. Muito obrigado. Pessoal, né, toda terça-feira à noite, 20h30, a gente faz uma live de saúde mental. Compartilhem, curtam, né? E quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Semana que vem tem mais gente, né? E acompanhe o Instituto Jungiano de Brasília,
né? Vem aí a terceira turma de formação, né, de analistas, e vem muita coisa legal por aí. É uma galera que trabalha muito bem. Grande Obrigada, abraço a Jorge. todos. Um beijo para Obrigado, todos. professora. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.